Tá. Eu quero voltar aqui para a gente voltar a conversar algumas deliberações. Vamos lá. Só deixa eu achar a aula que eu estava. Saco. Sumiu meu material. Oi. Continua sem imagem, professora. É que é só você, né? Eu não consigo entender. Não, mas então, tranquilo. Deixa eu ver. Eu não consigo entender. Não tenho ideia. Para a próxima aula eu vou levar isso ao conhecimento, tá? Do departamento lá. Vamos lá. Eu quero tratar com vocês, carta precatória, ela não demanda qualquer atenção especial, porque ela é bem parecida com o que vocês também podem já estar acostumados na esfera do processo civil. Ou seja, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. E o interessante é que, quando recebe a precatória, existe o juiz deprecante, aquele que depreca a precatória, e o juízo deprecado, aquele que recebe a precatória. Nesta toada, o juízo deprecado, ele tem que despachar cumpra-se, porque naquela comarca, ele é o juiz competente. Então, ele tem que ordenar cumpra-se. E não há grande dificuldade. Aí ele determina cumpra-se, vai na mão do oficial de justiça, que lança a sua certidão sem qualquer formalidade. Imediatamente, a precatória retorna para o juízo de origem, certo? Deixando claro que a precatória indica o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, por exemplo, onde fica o fórum de cada qual, do deprecado e do deprecante, o fim da citação, o que é feito, o fim para que é feito a citação, para que responda à acusação no prazo de 10 dias, e se tiver que comparecer em algum lugar, colocar o dia, a hora e a data, caso tenha, tudo bem? Neste sentido, eu quero lembrar vocês, isso daqui seria até um pouquinho desnecessário, né, como diria o mineiro, mas eu lembro a vocês que no processo penal, o prazo é da citação e não da juntada aos autos do mandado com a citação cumprida. Beleza? Não errem. É a data da citação, mesmo numa precatória, porque às vezes pode acontecer de citar o réu por precatória e aí o juiz dá o cumpra-se, o oficial vai lá, faz o ato de citação, junta nos autos de carta precatória e demora para voltar para o juízo de origem. Por alguma razão, algum lapso, está demorando para voltar. E aí, às vezes, as pessoas ficam esperando voltar o mandado de citação. Mas não se esqueçam, independente se tem carta precatória, se tem carta de ordem, se tem carta rogatória, o prazo é da efetiva citação e não da juntada nos autos, tá? Tem gente que ainda confunde isso. Outra precatória que nos chama atenção, outra modalidade que nos chama atenção, ela é prevista no 358, parágrafo 1º. Eu já vi. É a chamada precatória itinerante. O que é a precatória itinerante? Ela cumpre com a sua finalidade, qual seja economia e celeridade processual. Por quê? Nesse caso, o juízo
deprecante manda a precatória, depreca, para a comarca A. A hora que ela vai ser cumprida na comarca A, o oficial tem a notícia que, em verdade, a pessoa que deve ser citada está na comarca B. Ao invés de voltar para juízo deprecante e para então que o juízo depreque para B, é automático. O juiz da A já manda automaticamente para B, naquele momento em que ele tem ciência da cidade e do local em que se encontra. Esta é a precatória itinerante, não há problema nenhum. Outra, a carta de ordem nós já conversamos, né? Na verdade, é nada mais de uma precatória, mas enviada de um tribunal superior para um juízo inferior, de modo a possibilitar que seja cumprido o ato. Não tem problema nenhum. E nós temos também a carta rogatória, em que também já conversamos. Ela tem previsão no artigo 369 do Código de Processo Penal, que diz que as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Serão efetuadas mediante carta rogatória. Aqui o interessante é o procedimento da carta rogatória é que primeiro vai mandá-la para o Ministério da Justiça, que vai mandar para o Ministério das Relações Exteriores, e então vai ser feito o cumprimento do ato. Agora imagina o prazo: Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, aí manda para uma embaixada lá no outro país, que vai cooperar internacionalmente. Aí tem que mandar para Relações Exteriores, e ele vai mandar para o Ministério da Justiça, ou o órgão correlato, para ver se vai ser feita essa cooperação. Meus amigos, imagina a demora. Imaginem a demora para o cumprimento do ato. Neste sentido, o 368 diz que, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o prazo da prescrição até seu cumprimento. O Código agiu com sabedoria na reforma feita em 1996. Por quê? Porque determinou sem problema a carta rogatória para citação. Não tem problema, ao passo que determinou também que fique suspenso o prazo prescricional. Nesse caso, se trata de mera suspensão e não interrupção. Enquanto faz a expedição da precatória e retorna ao seu cumprimento, não conta, não computabiliza o prazo que fica suspenso, que fica tal como se fosse estagnado. Outro detalhe que nós temos que fazer é, obviamente eu vivo falando para vocês e ainda vou repetir muito, o quê? Que no silêncio do Código de Processo Penal aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. E no CPC 222A diz que uma das condições para expedição da carta rogatória é demonstrar previamente sua imprescindibilidade. No caso do processo penal, essa demonstração é até mesmo implícita. Por quê? Porque sem a citação fica suspensa a marcha processual. Pela amplitude de defesa e pelo contraditório, o réu tem o direito de ser citado pessoalmente.
Portanto, não há necessidade na demonstração efetiva da necessidade da expedição, certo? Ela é praticamente pressuposta em face da finalidade da citação, conhecimento da ação penal, conhecimento do seu teor, possibilidade de defesa, devendo ser feita como regra por ato pessoal. Portanto, eu digo, a demonstração é praticamente inerente, porque sem ela, sem a citação cumprida, o processo não tem marcha processual progressiva. Trata-se de condição de prosseguibilidade da ação penal. Agora, as espécies de citação ficta. As espécies de citação ficta. Assim como o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal trouxe a citação por hora certa. Por quê? Nesse caso, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. O único detalhe é que quando vocês olharem o Código de Processo Penal, ele vai fazer referência nos termos do artigo tal do Código de Processo Civil. Cuidado! Ele faz referência ao CPC antigo. Então, leia-se nos termos do novo Código de Processo Civil. E, importante, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, a citação é considerada válido. O réu é citado tal como se o fosse pessoalmente. A citação é considerada válida. O réu é citado tal como se o fosse pessoalmente. Se ele não comparecer, nomeia-se defensor dativo e segue-se o processo automaticamente. Ou seja, neste sentido, citado por hora certa, qual a consequência? É considerado válido, tal como se fosse uma citação real, tal como se fosse uma citação pessoal, ocasião em que marcha processual progressiva, como se ultrapassado o prazo legal para oferecer a resposta, que em regra são 10 dias, então, completada a citação por hora certa, aguarda-se o lapso temporal para a resposta à acusação, qual seja 10 dias. Aguarda-se. Se o réu não comparecer, não constituir defensor, toca o processo para frente, mas como? Nomeando-lhe advogado dativo, certo? Há que se nomear um advogado dativo, até porque a liberdade versa sobre um direito indisponível. Indisponível. Houve há tempos discussão se era constitucional a citação por hora certa, uma vez que poderia ser que o réu não tivesse acesso, o réu se confundiu, ele não tem muito conhecimento. No caso, a amplitude de defesa trata de um direito indisponível. A amplitude de defesa trata de um direito indisponível, qual seja a liberdade. Então, foi discutida se essa citação por hora certa era constitucional ou violaria a amplitude de defesa. Se o réu não teria todos os meios de defesa, certo? Por quê? Porque, gente, não é processo civil, versa sobre a liberdade, versa sobre um direito indisponível e pode ser que, no caso concreto, isso causasse um cerceamento ao acusado,
Cerceamento de defesa não combina com amplitude de defesa. A questão por obviedade, por afligir, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ao réu é facultado todos os meios de defesa, né, com todos os meios e recursos, foi parar no STF. E o STF deliberou que é constitucional a citação por hora certa, prevista no artigo 362. A ocultação do réu para ser citado, olhem a ponderação de princípios, infringe cláusulas do devido processo legal e viola garantias do acesso à justiça e da duração razoável do processo. Vejam, é muito legal e eu acho que, se tratando de uma decisão na esfera constitucional, nós estávamos tratando de algo que foi discutido sobre artigo 5º, inciso 55, amplitude de defesa. O STF deliberou, ele julgou e fez como? Espera só um pouquinho. Gente, tô resfriada, é preocupante, né? Mas vamos lá. O STF, ele ponderou princípios. Pois bem, pode ser que nesse caso, em uma casuística concreta, gere sim um certo cerceamento de defesa, mas nesse momento ele ponderou. Se o réu está se ocultando, ele fere o fair play, a boa-fé processual, ok? Todos no processo penal devem agir com o denominado fair play, que é a boa-fé processual. Se ele está se ocultando, ele fere a boa-fé processual, ele fere, consequentemente, o devido processo legal. Ele também fere, então, a garantia do acesso ao poder judiciário. Ora, enquanto ele se ocultar, não vai ser formada a relação processual, a qual demanda a citação válida. Então, a garantia do acesso ao poder judiciário e, por fim, a duração razoável do processo. Também, por que não dizer, e eu colocaria ali, a economia processual, né? Vai ter que ficar indo atrás do bonitão que está se ocultando todo dia. Isto foi julgado pelo ministro Marco Aurélio em 13 de setembro de 2017 e é tema 613. Galerinha, vale a pena ler esse julgado, porque faz ponderação de princípio. Só um pouquinho, só um minutinho que eu espirrei aqui, me deu um revertério. Só um... Outra modalidade de citação ficta, a primeira eu trouxe para vocês, então, é a citação por edital, a qual é considerada válida e, se o réu não comparece, nomeia defensor para fazer a sua defesa. Por sua vez, nós também temos, Nós também temos outra modalidade, que é a citação por edital. Na citação por edital, o que nós temos? E esta chama atenção. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Perfeito. Se o réu não é encontrado, citação por edital. E aqui começa o que é o importante. Citado por edital, não comparecer, o réu não comparece, nem constitui advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional.
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Por que que eu falo? Muitos já sabem, mas eu quero especial atento de todos. Vejam, se o réu for citado por edital e não, se o réu não for localizado e citado por edital, ele não comparecer e nem constituir um defensor, olhem, o processo é suspenso, assim como o prazo prescricional. O que eu quero dizer é que, neste momento, não há a decretação da revelia. O que há como consequência do réu que não for encontrado e for citado por edital é a suspensão do processo. Por quê? Novamente, a gente volta no mesmo pressuposto. Aqui estamos tratando de liberdade, um direito indisponível que o réu tem para ser exercido de maneira ampla. A amplitude defensiva demanda defesa pessoal em consonância com defesa técnica. Elas têm que serem harmônicas, coerentes. Portanto, mesmo que você nomeie para um réu citado por edital o melhor advogado do mundo, por vezes, sem conversar com o seu cliente, ele não pode fazer uma defesa tal como deve ser. Não é possível. Por vezes, você precisa do seu cliente. Quantas vezes, numa sala de audiência, às vezes eu nem me importo, eu não estou nem aí, mas quantas vezes é necessário que o acusado esteja do meu lado? Por quê? Porque está lá, a ampla defesa é defesa pessoal junto com defesa técnica. Não tem problema nenhum. Excelência, uma questão de ordem. Normalmente, se o réu ainda está preso, ele fica lá, sentado longe, do lado da polícia. Você, excelência, uma questão de ordem. Eu preciso do réu ao meu lado. Por vezes, a testemunha fala e se pergunta, testemunha de acusação, reperguntas pela defesa. Sim, excelência, 1 minuto, vira e conversa com o teu cliente. Conversa. Nossa, mas você vai parar a audiência? Se for necessário, sim. Isto é ampla defesa. Tudo bem? Não esquecer, essas coisas as pessoas têm medo ou não sabem lidar com o que é inusitado, com o que não está em livro. Não há problema nenhum. Pelo contrário, há que ser feito. O juiz não pode achar ruim. O promotor não pode achar ruim. Pelo contrário, tem que respeitar quem faz isso. Então, vamos lá. Voltando à citação. Ora, não seria possível lograr êxito numa amplitude de defesa, nem que se nomeasse Nelson Hungria, nem que ele voltasse. Nelson Hungria num misto de Mirabete, imagina, voltam os dois personificados numa entidade. Piadinha sem graça, né, de pessoa velha que estudou processo há muito tempo. Mas, enfim, não seria possível, em determinados casos concretos, fazer uma ampla defesa. Por quê? Porque precisa-se do acusado, certo? Porque ele tem direito de defesa pessoal e às vezes há coisas que só ele vai poder indicar ao seu defensor. Então, nesse sentido, suspenso o processo e, por obviedade, o curso do prazo prescricional. Saibam, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. A pergunta é: como determinar a produção antecipada de provas urgentes? Meus amigos, a prova,
ela se perde no tempo. E eu sempre brinco perguntando para um aluno: o que você comeu no almoço semana passada? Obviamente que a prova, qual seja ela é sim perdida no tempo. Às vezes uma prova documental, não. Às vezes uma prova que é uma perícia já realizada, não. Mas principalmente alguma perícia que precisa ser realizada, ou então a prova testemunhal, ela é sim perdida no tempo. Até porque a memória se perde no tempo, né? Neste sentido, por vezes é necessário a produção antecipada de provas. E aí, não tem problema. Nesse caso, se houver a produção antecipada de provas consideradas urgentes, tal como uma testemunha que há o risco de falecer, alguém que vai mudar de país, nesse caso, poderia ser feita a produção antecipada de provas por meio de um advogado nomeado para o ato, certo? O que eu verifico, e hoje a jurisprudência vem aceitando, qualquer prova testemunhal vem sendo considerada urgente e vem sendo antecipada. O réu não foi encontrado, suspende o processo e está na moda pedir para nomear advogado e meter o pau. Principalmente em casos de vários réus. Imaginem vocês, um processo com 10 réus. Um não foi encontrado e vai fazer uma audiência, vai ouvir 20 pessoas. Nesse caso, o juiz tem nomeado o advogado para aproveitar a instrução. Eu considero de legalidade extremamente duvidosa, porque nesse caso, o que eu venho considerando é que não seria urgente. Tudo bem. Então, o primeiro detalhe que eu quero de vocês é produção antecipada das provas. Vejam, a produção antecipada das provas, ela, pela dicção da lei, foi expressamente considerado urgente. O que na prática acontece é que no caso de concurso de agentes, se nomeia um defensor. Por quê? Porque já vai ser ouvido as testemunhas, um defensor que não foi escolhido pelo réu, o que traz aqui para nós uma mácula à ampla defesa, porque ele tem o direito de escolher seu defensor e tem o direito de auxiliar pessoalmente seu defensor. E aí se faz a colheita da prova, principalmente testemunhal. Como isto vem sendo feito na prática? Eu considero que se for feito pelo juiz, ok. Mas, quando esse réu for encontrado para dar continuidade à ação penal, seja ali indagado se ele quer reinquirir essas testemunhas ou aproveitar a prova. Tudo bem? Aí você corrige e não há prejuízo para a defesa. Esses tempos, eu peguei uma ação penal e eu falei, primeiro que a juíza nem me perguntou se eu tinha interesse da prova, do aproveitamento da prova. E efetivamente foi esse o caso. Eram mais de 10 agentes delitivos, ele foi o único que não foi citado, o resto todo foi citado. Depois de uns 4 anos, acharam ele. E tinha sido nomeado um advogado para produção antecipada de provas. Começa por aí, não era nem urgente. Vamos ser processualistas. E digo mais, vamos ser justos. Não era urgente. Não tinha ninguém que ia mudar, não tinha nenhuma testemunha morrendo, nada. Mas mesmo assim a juíza determinou a antecipação das provas em relação a ele e nomeou um advogado. Aí ela não me perguntou
Você quer aproveitar a prova? Simplesmente, aí eu falei, olha, já que ninguém me perguntou, na resposta à acusação, eu falei que eu gostaria, né, na verdade que eu gostaria não, que eu estava arrolando as testemunhas da denúncia. Foi mandado para o Ministério Público que falou. Nem tem direito, nem deve arrolar, porque as testemunhas já foram ouvidas. Gente, eu não fiquei roxa, eu fiquei vermelha, eu fiquei azul, eu não aguentei. Eu peguei meu carro, era em outra comarca, eu fui falar com a juíza, eu falei assim, nossa, já condena de uma vez. Vocês ouviram em produção antecipada de provas quem não era urgente. 2, vocês não me perguntaram se eu queria aproveitar a prova. Mesmo assim, eu fui bacana e arrolei como se minha testemunha fosse. Agora o promotor vem falar para mim que eu não tenho direito de reinquirir as testemunhas? Que o advogado dativo já ouviu, não sabe nada da tese de defesa, uma pessoa que vocês nomearam e acabou? Eu falei assim, olha, vamos conversar aqui de processo penal, então. Então, gente, cuidado. Nesse caso, a nulidade é evidente. O prejuízo, porque o contraditório ali tinha que ser alcançado. E contraditório não é uma defesa formal, igual um vaso de planta. É uma defesa material, é uma defesa efetiva. Obviamente, enaltecendo a conduta da juíza, ela falou, oh, doutor, eu não prestei atenção, defiro o teu rol de testemunhas, está corretíssimo a tua posição, é direito do acusado, tudo bem? Eu só não entendo que leva um promotor de justiça que é fiscal da lei buscar uma condenação a esse nível, sem um pingo de justiça, sem um pingo de dar a possibilidade de contraditório ao réu. Mas, enfim, vamos lá. Aí, gente, eu trouxe aqui os requisitos do edital de citação, que é o nome do juiz, o nome do réu, o fim que é feita a citação, o juiz e o dia e o local se ele tiver que comparecer, né? Mas que hoje isso não se aplica mais, porque antes o réu era citado e já era designado interrogatório. Hoje não, hoje o interrogatório é o último ato da instrução. Então, essa parte já não é feito mais na própria citação. Até vou pôr em cinza claro. Repito, antes da mudança da lei, em 2008, o réu era citado e já havia designado o seu interrogatório como primeiro ato da instrução. Hoje, por ser o último ato da instrução, não precisa mais colocar a data, a hora que deverá comparecer. Dentre outros requisitos, isso é leitura pura, também não precisamos perder tempo. Observações práticas. E aqui muito importante, além da consideração que eu já fiz sobre o assunto, eu quero trazer uma outra observação prática. O 366 diz que deverá o juiz determinar a produção de provas que considerar urgente e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Vejam, a decretação da prisão preventiva não é automática. Há quem entenda, e entende equivocadamente, que o réu não foi encontrado para a citação. Como assim? Ele mudou o endereço, ele não foi encontrado? Automaticamente a pessoa fala, não, ele tinha obrigação de atualizar seu endereço. Ele tinha obrigação de atualizar o endereço, até porque ele estava sob fiança da autoridade policial, ou ele se comprometeu, ou ele foi na delegacia um dia. Cuidado. O dispositivo processual é categórico e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Por quê? E, se for o caso, repito,
não é uma condição. Na verdade, o melhor termo, não é uma consequência. O réu não foi encontrado no endereço, prende. Nada a ver. Nada a ver. A prisão preventiva, tal como é um instituto processual cautelar, é regida pelo fumus commissi delicti e periculo in libertatis. Logo, ela está disciplinada no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Ela tem que preencher requisitos e bastante diversos, né? O melhor é dizer, diversos requisitos, tal como pressupostos. Primeiro, tem que ter necessidade evidenciada no caso concreto, adequação como pressuposto de uma cautelar, além do fumus commissi delicti e periculo in mora, sem olvidar dos requisitos específicos, tal como garantia da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e depois do pacote anticrime, agora em dezembro de 2019, que começou a ter vigência em 2020, o perigo do estado de liberdade. Portanto, eu repito, não se trata de uma consequência automática. Ah, não encontrou o réu para ser citado? Nossa, ele mudou de endereço? Prende. Pelo contrário, a regra é o estado de liberdade. A exceção é caso preenchidos os requisitos de maneira suficiente, decretar a prisão preventiva. Tudo bem? Esta é a literatura do dispositivo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é, já conversamos, mas vou repetir, caso tenha havido um incidente de antecipação probatória, na urgência que lhe é peculiar, né? Às vezes não tão urgente assim, mas como eu já expliquei que ocorre na prática, não se aflinjam. O réu, pelo direito da ampla defesa, pode requerer, sim, a reinquirição das testemunhas. Até porque, repito, a ampla defesa traz todos os meios de defesa, desde que sejam lícitos e não atentem à moral e ao bom costume. Lembrem, a amplitude de defesa, ela tem limitação? Sim, desde que não atente à moralidade, aos bons costumes e também sejam lícitos, né? Você não pode obter uma prova mediante tortura. Ok, então, nós temos ali a amplitude de defesa, incoerência à defesa técnica do profissional, do advogado, e da defesa pessoal. Ainda que, se assim não o fosse, o acusado tem direito de arrolar as testemunhas. Então, olhem, no caso da citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor. Ou seja, ainda assim você pode protestar como testemunha de defesa para que essa testemunha seja ouvida novamente sob o viés da defesa. Não tem problema nenhum. Agora, por que eu falei? Olhem que interessante. Um detalhe sobre o assunto. Nulidade da citação por edital. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Se o réu estiver preso, diz o artigo 360 que ele deverá ser pessoalmente citado. É muito comum, e era
ainda mais antes do processo virtual e antes da comunicação maior dos meios, né, previstos aí pela informatização, possibilitados, melhor dizendo, a comunicação possibilitado pela informatização, mas ainda pode acontecer de o réu não ser encontrado. Carinha não foi encontrado para ser citado. E aí? O processo é suspenso. Só que ele não foi encontrado por quê? Porque ele estava preso. E obviamente que preso, ele não teve tempo de atualizar o endereço, né? Não vai deixar ele ir lá e falar: peraí, ó, eu fui preso, mas amanhã eu volto na cadeia. Eu vou comunicar no fórum que eu tô preso. Não. Quando o cara é preso, ele tá preso. Ele não vai conseguir comunicar o fórum. Perfeito. E aí? O réu não era encontrado. Procedia pela citação por edital. E aí? O prazo da prescrição era interrompido com a citação por edital e era suspenso. E o cara ficava preso ali tempos. Quando saía, por algum motivo, ele era encontrado e começava o processo, correndo a partir de então a prescrição que foi interrompida e estava suspenso. Mas, meus amigos, vejam, se ele está preso, ele tem que ser citado pessoalmente. Isto é literalidade do Código de Processo Penal. O que acontece? Óbvio, por violação ao Código de Processo Penal, incoerência com a amplitude de defesa, contraditório e devido processo legal. Óbvio, o Código diz: preso deverá ser citado pessoalmente. Mesmo que ele esteja preso por outro delito. Ele está preso. Ele não tinha como comunicar ninguém. E ninguém tem o dever de fazer isso por ele, óbvio. E aí? É nula a citação por edital. Se é nula a citação por edital, também é nulo a consequência dela, que é a interrupção do prazo da prescrição. E também é nulo a suspensão do prazo da prescrição. Logo, você poderá ser beneficiado com uma prescrição. Então, tome muito cuidado que, às vezes, a nulidade de uma citação por edital, como consequência, acarreta a prescrição. Certo? Verifique se essa citação por edital deixou o processo parado por anos e o carinha estava preso e ninguém viu que ele estava preso, pay attention, se liga, verifica ali se não incidiu em prescrição da pretensão punitiva. Tudo bem? Beleza. Outro detalhe que eu quero falar com vocês. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Aquele exemplo que eu passei para vocês do caso do réu que tem uma ordem de prisão em seu desfavor e está pendente a sua citação e por obviamente ele está fugindo da prisão, ele não quer ser encontrado porque vai ser preso. Nesta toada, ele não pode ser citado pessoalmente. Nesse caso, o que ocorre? Por óbvio, ocorrerá. Eu falei para vocês que é possível fazer uma procuração com poderes especiais tranquilamente e dar prosseguimento à marcha processual. Não tem problema nenhum. Esse é um macete que é aceito em vários tribunais, inclusive STJ, ao passo que é negado em outros. Mas e se você não tem interesse em
correr com esse processo, ou se não for feito, se o advogado não sabe desse macete ou se o juiz não aceitar. Obviamente, nesse caso, o caminho vai ser a citação por edital. Não tem problema nenhum. O caminho vai ser a citação por edital, com o detalhe que o prazo para a defesa vai ser depois que o edital estiver fixado e decorrido o seu prazo, ou seja, a partir do comparecimento pessoal ou do réu ou do seu defensor, né? Porque, vejam, feita a citação por edital, é fixado no átrio do prédio, vai ser feito um prazo para que o edital seja exaurido, e após esse prazo, o processo vai ficar suspenso. Mas vai ficar suspenso por quanto tempo? Pelo prazo determinado no edital, a ser visto ali de 15 a 90 dias, tudo bem, vai ser feito por esse prazo. E depois o processo volta a correr normalmente, A1, se o réu for encontrado, A2, se o réu constituir defensor. Prossegue. Então, por que eu dei esse macete para vocês? Simples. Porque demora. Gente, aí corre, se for um réu só, réu solto. Até tentar localizar por todos os meios, vai passar pelo promotor, que vai pedir para oficiar a Copel, vai pedir para oficiar a Sanepar, vai pedir para oficiar as companhias de telefone. Depois disso, se achar qualquer endereço, vai naquele endereço. E óbvio que o cara tá foragido. O cara não vai ser encontrado. Tá fugindo, pô? Tá fugindo. Então, ele não sendo encontrado, aí o promotor vai pedir a citação editalícia. E aí, imaginem vocês que determina-se o prazo de 15 dias. Depois de 15 dias, é aí que é considerado citado. E vai começar a correr o prazo. E vai possibilitar a prosseguibilidade da marcha processual. Meus amigos, nisso já foram meses. Muito mais fácil agir com um macetinho, sabendo que um bom juiz não vai considerar nenhuma nulidade, porque ausente de prejuízo. Tudo bem? Eu voltei ao assunto por uma preocupação. A preocupação é que eu dei a prática, mas eu quero que vocês saibam qual é. Eu dei um macete prático. A teoria é, nesse caso, em que há uma ordem de prisão, o cara não é encontrado pessoalmente para ser citado, faz-se a citação editalícia. E depois, ou começa a correr o processo quando ele é encontrado, ou quando ele constitui defensor. Só que, se você ficar esperando, às vezes demora 6, 8 meses, eu já vi demorar até 1 ano. Por isso que eu dei um macetinho prático. Mas o macetinho prático é gambiarra válida, ok. Mas saibam, o correto é a citação editalícia, podendo então ela ser concluída quando? Quando termina o prazo da citação ali, né? Mas saibam, até expedir a citação editalícia, aí demora muito, gente. Por quê? Vamos lá, relembro. Vai colocar os endereços da comarca, vai oficiar as companhias, vai tentar achar o cara e depois vai mandar expedir edital. Se a comarca é lenta, demora. A partir do momento que foi expedido o edital, ok, aí ele constitui advogado e mesmo não sendo encontrado pessoalmente, já tendo o edital, mesmo não sendo encontrado pessoalmente, o advogado constituído poderá atender ao chamamento editalício, porque a citação foi editada por edital e restou frutífera, restou positiva. Mas se você não quer esperar, faz o macete, tá bom? Deu para entender? Fiquei preocupada. O correto é qualquer um.
desde que atenda a finalidade do contraditório e da ampla defesa. O Código de Processo Penal diz que deverá ser feita a citação editalícia e, a partir do momento que ele comparecer ou constituir defensor, o processo volta a correr. Porque o defensor pode simplesmente vir com uma procuração normal, falando, atendo ao chamamento editalício. A minha ideia é agilizar. E como? Antes mesmo de ser expedido edital, já faz uma procuração com poderes especiais. Tudo bem? Agora, vamos continuar. Tá. Eu quero trazer para vocês que, se vocês se atentaram, ainda por versar sobre direito indisponível, qual seja a amplitude defensiva, tendo o réu o direito de defesa alinhado, coerente com a defesa técnica, a defesa pessoal com a defesa técnica, e versando sobre um direito indisponível, verifica-se que, se o réu citado por edital não comparecer, não há revelia. O que há é a suspensão do processo e do prazo prescricional até que ele compareça ou constitua defensor para patrocínio da defesa técnica. Vejam, aqui é diferente o processo penal do processo civil. Por quê? Porque o direito de defesa aqui é amplo, liberdade indisponível. E aí a pergunta é, professora, então não existe revelia no processo penal? Existe, mas a hipótese é outra. A revelia veio trazida expressamente no artigo 367 do Código de Processo Penal e diz que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, ou seja, ele já foi citado ou, depois da citação, intimado para comparecer em audiência pessoalmente, deixar de comparecer sem motivo justificado. Ou, no caso de mudar de residência, e não comunicar o novo endereço. Ou seja, a revelia, explicando para vocês, ela exige que o réu já tenha sido citado. Ou seja, depois que o réu for citado e ele for intimado para comparecer, exemplo, em uma audiência, se não o for, ou depois que ele tenha sido citado por meio de uma citação válida, e aí ele muda de endereço e não comunica o juiz do seu endereço novo, aí sim existe a revelia. Então eu repito, o 367 diz que a revelia existe, mas ela pressupõe uma citação válida pré-existente, sendo que ela se dará depois dessa citação válida, quando ele não acompanhar, lembrem, citação vem de citum, e ele deve acompanhar a ação penal até o final. O significado do latim é esse, acompanhar até o final. Então, com uma citação válida, pré-existente, ele for intimado para comparecer no ato processual, exemplo, uma audiência de instrução, e não comparece. Segunda hipótese, ele muda de endereço, obviamente, depois que existir uma citação válida, e sequer consegue ser intimado para a audiência. Nesse caso, haverá sim a revelia. Só que, novamente, eu quero trazer à baila aqui que a revelia tem consequências distintas. Porque no processo civil, a revelia significa dizer a presunção dos atos.
Perdão, errei. Tá ficando tarde, eu fico cansada. A revelia significa dizer a presunção dos fatos arguidos pela parte autora. No processo penal, a revelia não culmina em presunção de veracidade do fato. Vejam, ao revés do processo civil, a revelia não culmina em presunção de veracidade dos fatos. O que a revelia culmina é simplesmente não ser mais intimado pessoalmente para o restante da ação penal em andamento. Logo, o acusado não necessitará mais ser intimado de qualquer audiência, intimado de sentença ou de qualquer ato processual. Pois bem, verificamos então que nós temos diversas distinções entre revelia no processo civil e no processo penal. Ainda, eu quero trazer aqui para vocês Código de Processo Penal em algumas vertentes distintas sobre citação. Vamos lá. O dia designado, tá. Aqui o que interessa para nós. Só um pouquinho, ó. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço, ou seja, você fala para que o chefe proceda à sua citação do militar. E por fim, artigo 363, de grande valia. O processo terá completada a sua formação. A formação processual é completada com a citação do acusado. Repito, é com a citação do acusado que o réu formalmente vem ao processo, restando preenchido aquele famoso triângulo processual. Triângulo processual, qual seja acusação, defesa e estado juiz. Este triângulo é preenchido e a relação processual é formada com a citação válida. Agora vamos mudar o nosso tema. Vamos falar um pouquinho de resposta à acusação. Voltando aqui na nossa régua processual. Um minutinho, acabou a pilha do meu ar-condicionado, vão dando uma olhadinha, eu vou pegar outra pilha aqui que eu tô com frio. Só um pouquinho, eu vou desligar aqui. Pronto, peguei o outro controle. Lembrando da aluna que leva controle na bolsa. Um beijo para você, aluna. Você tá aí? Aquela que eu falei que estava frio na sala de aula, ela tirou o controle na bolsa. Eu achei aquilo hilário e demais, mas vamos continuar. Vamos lá. Então, nós vimos a fase extrajudicial, que é uma fase de investigação preliminar, normalmente composta por um inquérito. Aí nós tratamos da denúncia. Falamos dos requisitos da denúncia, dispostos no artigo 41, que se aplicam na queixa-crime. Trouxemos ali os requisitos específicos da queixa-crime, tal como uma procuração específica. Falamos do juízo de admissibilidade da denúncia, que tem previsão no artigo 395 do Código de Processo Penal, deixando claro que as hipóteses de rejeição preliminar são hipóteses estritamente processuais,
que só analisam os requisitos dispostos no artigo 395, todos de cunho eminentemente processual. Conversamos sobre a citação pessoal, que a citação pode ser real, é aquela por mandado, por precatória, por carta de ordem, por carta rogatório, sendo admitida a citação por hora certa, nos termos do Código de Processo Civil, sendo admitida, inclusive, pelo STF, sem qualquer mácula, a amplitude defensiva, fazendo uma ponderação de princípios, e traçamos aqui ainda com propriedade sobre a citação por edital e todas as suas peculiaridades. Falamos, inclusive, que a citação por edital pode culminar em nulidade. Exemplo, caso o réu esteja preso e não seja, citado pessoalmente, o que culminará em possibilidade até mesmo de uma prescrição, porque a consequência jurídica da citação é interromper o prazo prescricional e, por edital, a suspensão, sendo que isto deve ser visto sempre. Agora, eu quero tratar com vocês a nossa continuidade da marcha processual. Neste sentido, eu quero tratar com vocês que, no nosso caso imaginário aqui, o réu foi citado. Foi sim efetivada a sua citação, sem qualquer problema. E aí? E aí, ele é citado para quê? Repito, nos termos do artigo 396 do Código Penal, o réu é citado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. E trago mais. Se for no caso de citação por edital, o prazo para a defesa, a gente já acabou de conversar sobre isso, mas no caso de citação por edital, o prazo da defesa começa a fluir não do edital, mas sim de quando ele comparecer ou constituir defensor. Até então, diga-se, o processo ficará suspenso. Mas vamos então imaginar, o nosso caso é simplesinho. O réu foi citado pessoalmente. E aí? Citado pessoalmente, ele vai apresentar, e o nome técnico é apresentar a resposta à acusação. A pergunta é: a resposta à acusação é a primeira manifestação do denunciado no processo. Indago. Então, ela equivale à contestação do processo civil. Veja, no processo civil, o primeiro ato processual do réu é o quê? É a contestação. No processo penal, o primeiro ato processual do réu é a resposta à acusação. Elas, então, se equivalem? Veja, não, nunca. No processo civil, tem toda aquela paradinha que eu não entendo. Eu nem sei se isso ocorre até hoje. Mas quando eu estudava a fundo o processo civil, né, quando eu era jovenzinha, a parada da contestação é que tem que se impugnar fato por fato, sob pena do ponto controvertido virar incontroverso. Alguém me diga, tem essas paradinhas de fresco lá no processo civil, né?
tem que contestar fato por fato, sob pena de serem presumidos e restarem incontroversos. Isso não existe no processo penal. Aqui não tem presunção de veracidade nenhuma. Repito, aqui não há presunção de veracidade nenhuma. Por vezes, na resposta à acusação, a única coisa que cabe ao réu falar é: vou me manifestar na fase final, após toda a instrução processual. Por quê? Porque pela amplitude defensiva não há presunção de nada, até porque estamos lidando com direito indisponível de liberdade. E pela e pela amplitude defensiva não há presunção de veracidade de nada. E digo mais, ele pode simplesmente, por uma questão de estratégia, então, já que nada se presume se não for contestado ponto a ponto, restar silente, eu digo em silêncio, para não adiantar uma tese ao Ministério Público. Tudo bem? Então, vejam, não há em nenhum momento equivalência na resposta à acusação da contestação. Elas têm uma única similitude, qual seja, é o primeiro momento em que vem aos autos. Mas nós não devemos entender como atos similares. Superada esta premissa, normalmente errônea, o dispositivo processual que versa sobre a resposta à acusação está disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Tudo bem? E diz que, na resposta à acusação, o réu poderá fazer uma defesa indireta. Ou seja, aqui é arguir preliminares. Lembrando, preliminares são matérias que atacam a regularidade processual. Só, elas não adentram ao mérito do feito. Por vezes, muito mais importante do que matérias meritórias. Mas a preliminar é atacar a relação processual. Então, poderá o réu arguir preliminares fazendo uma defesa indireta ou fazer uma defesa direta, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Liga o radar, ium. Meus amigos, vamos lá. Alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações. Aqui eu quero um adendo. Especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Só a título de desencargo de consciência, saibam, toda vez que o Código de Processo Penal dispõe de maneira expressa, antagônica ao Código de Processo Civil, aplica-se o CPP. Portanto, as inovações do Código de Processo Civil, que dizem que a parte deverá arrolar a testemunha, que daí tem que mandar aquela carta convite, etc., isso não se aplica ao Código de Processo Penal. Por quê?
porque ele é específico, a arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo intimação quando necessário. Porquanto, o que se aplica na prática é que as partes arrolam as testemunhas, requerem a sua intimação, o que deve ser feito pelo juízo por meio de oficial de justiça. Tudo bem, mas eu falei, só disse isso por desencargo de consciência. O que eu quero tratar com vocês especificamente, e para mim é o que é importante. Vamos lá. Especificar as provas e arrolar as testemunhas. Pois bem, guardem isso. Opa, alguém me chama aqui, e daí me desconcentra. Vamos lá, alguém tá me chamando. Peraí. Patrick tá entrando na aula às 10h10. Bem-vindo, Patrick. Tá cedo, cara? Brincadeira. Vamos continuar. Ainda, nós vamos detalhar isso aqui passo a passo, mas eu ainda quero trazer com vocês o parágrafo 1º. Alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações. Pois bem, caso seja alegado uma exceção, ela deverá ser processada em apartado, devendo ser disposta nos termos do 95 a 112 do Código de Processo Penal. As exceções poderão versar sobre suspeição, incompetência, e aqui a gente coloca também impedimento, suspeição, incompetência. Vamos lá, a hora que está suspeição, você vai entender em sentido amplo, abrangendo. Ó, tô fazendo com vocês. Em sentido amplo, abrangendo incompatibilidade, que é prevista na Lei Orgânica da Magistratura, já conversamos, exemplo, o famoso motivo de foro íntimo, e também impedimentos. Ou seja, a suspeição aqui é interpretada em sentido amplo, versando sobre suspeição propriamente dita, é aquele vínculo do juiz com a parte, impedimento, que é o vínculo do juiz com a relação com o objeto da demanda, impedimento, vínculo com o objeto da demanda, e a incompatibilidade são outras razões que o tornem imparcial, tal como aquelas previstas na Lei Orgânica da Magistratura, fazendo alusão ao foro íntimo. Mas eu já falei isso para vocês. Então, nós temos exceção de suspeição, em sentido amplo, lembrando a vocês que era obrigação do juiz ver ex officio. Se ele não ver, deverá ser feito na resposta à acusação. Incompetência do juízo, lembro a vocês, também era obrigação do juiz fazer ex officio. Se ele não fizer, deverá ser feito na resposta à acusação. E ainda, litispendência. O que é a litispendência? É 2 processos que versem sobre o mesmo fato delitivo e sobre o mesmo agente, tendo a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, mesmos fatos, mesma causa de pedir e mesmo pedido, ou seja, é o mesmo fato delitivo contra o mesmo réu, e ainda ilegitimidade de parte ou coisa julgada. Aí é igual à litispendência, mas o processo não está em andamento. Um já foi julgado e transitou em julgado. Tudo bem? Então vejam, na resposta à acusação,
ele deverá alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecendo documentos e justificações, assim como especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, inclusive se houver alguma exceção processada em apartado. E aqui a gente tem que ver o que Renato Brasileiro chama de defesa direta e defesa indireta. Defesa direta é quando atacar a imputação, a acusação, exemplo, negativa de autoria, inexistência de fato típico, inexistência de materialidade. Você está atacando a própria imputação. É uma defesa direta. Também há a defesa denominada indireta, quando se ataca o processo. Você não vai arguir, não vai atacar o mérito. Não vem ao caso se é inocente, se é culpado. Não. Nesse caso, o que será atacado é nada mais, nada menos, é o processo. São as matérias preliminares, ou com o intuito de que ele seja extinto sem o julgamento de mérito. Exemplo, litispendência. Exemplo, coisa julgada. Ou para que simplesmente seja satisfeito e corrigido algum vício, alguma mácula na relação processual, o que vai retardar o seu prosseguimento. Mas, uma vez corrigido, referendado esse vício, vai permitir que ele volte ao seu escorreito andamento, permitindo o jogo justo, permitindo o fair play, permitindo um processo sem mácula, no dito fair play, no dito jogo justo. Então, repito, a defesa poderá ser direta, ataca a imputação, ataca o mérito. Por sua vez, ela poderá ser indireta, ataca meramente a relação processual, a qual poderá culminar na extinção sem resolução do mérito, aquele vício, aquela mácula, denominado vício processual, ele existe ao passo que ele não permite que esse processo tenha um julgamento de mérito. Ele vai extinguir a relação processual, óbvio, sem julgamento de mérito. Ou então, é um vício que traz um prejuízo. E, na hipótese dele ser corrigido, ele vai atrasar a relação processual. Mas, uma vez corrigido, ele vai permitir que volte ao andamento. Exemplo, incompetência. Você alega a incompetência. Ok. Uma vez que vá para o juízo competente, vai permitir que seja dado continuidade à marcha processual e o processo vai chegar ao seu fim. Tudo bem? A doutrina diz que a defesa que ataca o processo é denominada exceção. Exceção é uma defesa indireta que vai atacar a relação processual com o intuito de prolongar o trâmite processual até que uma questão relevante seja resolvida. Fair play. Permite a resolução e o jogo justo. Ou com a finalidade de estancar definitivamente o processo, extinguindo-o
sem resolução do mérito. Tudo bem? Sem resolução do mérito. Neste sentido, o entendimento é que, quando o acusado ele vai apresentar a resposta à acusação, ele não está adstrito às hipóteses meritórias, à defesa direta, a atacar a imputação diretamente. Ele poderá, nos termos do artigo 396-A, arguir preliminares, ele poderá fazer uma defesa indireta em tudo aquilo que interessar a sua defesa. Portanto, o entendimento é que, nesse momento, é possível que o réu traga à baila, sem qualquer impedimento, as causas de rejeição da denúncia, as quais deveriam ter sido verificadas pelo juiz antes de recebê-la. Ele pode trazer à baila, trazer à mesa, quaisquer causas de rejeição da denúncia, no artigo 395, o que deveria ter sido visto pelo juiz, mas por alguma razão o juiz não viu, ou porque comeu barriga, ou porque efetivamente não tinha conhecimento. Aí, então, é possível que, na resposta à acusação, além de pleitear a absolvição sumária, em defesa direta, em defesa de mérito, o acusado traga à baila, mesmo já tendo sido recebida a denúncia, as hipóteses que deveriam alicerçar a sua rejeição preliminar, ou, tecnicamente, não recebimento. Por quê? Já falei para vocês, mas vou repetir. A doutrina é tormentosa. Uma diz que é um duplo recebimento da denúncia. Outra diz que houve uma impropriedade de termo, como diz Nutt, que ele fala que não deveria trazer ali, não tendo recebido a denúncia, que ele deveria falar em absolvição sumária, que, na verdade, esse duplo recebimento é uma impropriedade. Foi um erro ali do legislador. Nós não temos um consenso na doutrina por que há essa possibilidade desse duplo recebimento. O que se é pacífico hoje, à luz dos tribunais superiores, é que, nesta resposta à acusação, o acusado é livre para invocar qualquer causa de rejeição prevista no 395, uma vez que esta matéria não está preclusa. Ao revés, verificado a incidência de qualquer causa prevista no artigo 395, não existe preclusão pro judicato, não existe preclusão para o juiz, o qual deverá anular o ato de recebimento, dando então um novo despacho, determinando a sua rejeição a posteriori. Por quê? É obrigatório que o juiz então nulifique o ato do recebimento. Por quê? Porque não pode existir numa mesma relação processual decisões contraditórias. Portanto, o juiz pode rejeitar preliminarmente a denúncia, mesmo já tendo recebida? Sim. Se na resposta à acusação o réu pedir essa rejeição preliminar, ele pode fazer, porque o 396 permitiu que ele faça arguição de preliminares e alegue tudo que interesse. Então, pode sim alegar a rejeição da denúncia, pode sim trazer à mesa quaisquer causas previstas no 395. Só que, nesse momento, o juiz deverá nulificar o seu recebimento ocorrido e então rejeitá-la.
porque não é possível que existam decisões, não é possível que existam decisões contraditórias. É permitido, logo, o revolvimento do artigo 395. Sobre esse tema, eu trouxe a vocês e está aqui na tela, vocês podem ver depois que foi me solicitado o material, o julgado do STJ, da 6ª turma do STJ, que traduz tudo o que eu disse para vocês, falando que não há preclusão pró judicato, que o juiz deverá nulificar o ato e não há impedimento nenhum que ele dê uma nova decisão de rejeição. Faço alusão, então, ao julgado que está na tela e digo mais, recomendo a leitura deste acórdão, porque ele faz alusão também ao Código de Processo Civil, óbvio, ao antigo Código de Processo Civil, mas que vocês têm plena condição de aplicar na espécie, porque ele fala que nos termos do Código de Processo Civil, das hipóteses de de julgamento previsto no artigo 267 do Código de Processo Civil. O artigo 267 do Código de Processo Civil é aquele que versa sobre as hipóteses de julgamento sem resolução do mérito. Então, ele fala que é possível, sim, fazendo alusão às hipóteses de resolução da relação processual, da ação, sem resolução do mérito, que é prevista a aplicação subsidiária no Código de Processo Penal. Eu recomendo a leitura. Agora, eu vou falar para vocês, eu vou chegar ao fim da aula. Peço licença porque eu estou até... A aula por virtual é um pouquinho mais cansativa. Eu até estou ficando bem cansada. Estou até começando a embaralhar as palavras, né? Porque também já falei demais. Não tem problema. Eu vou dar um trabalhinho para complementar bem esse assunto, tá bom? Vai ser curto, eu prometo. O trabalho, até se alguém quiser adiantar, eu vou tratar de exceções dilatórias e exceções peremptórias. É tranquilo, vocês vão ver que é bem tranquilinho, eu tenho em qualquer livro. E vou dar o prazo para vocês fazerem sem problemas. E quero perguntar se restou alguma dúvida, porque eu falei igual um tubo processador e agora eu estou abrindo espaço aqui. Há alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Mais alguém? Vou abrir o chat aqui para vocês. Tudo bem? Exceção dilatória e exceção peremptória. Eu vou fazer um trabalhinho falando de defesa direta, defesa indireta e as exceções. Sabe por quê? Só para ficar claro para vocês, na prática, separarem isso e verificar o que é uma defesa direta, o que é uma defesa indireta e como que é feita essa defesa indireta. Sem problema, é só para vocês derem uma lidinha numa doutrina e isto ficar bem resolvido aqui na cabeça de cada um, tá bom? É uma leitura de doutrina aí, mas é pouca coisa também. É só para isso, porque é difícil falar isso rapidinho, mas se vocês lerem aí 5, 10 laudas de um livro, a questão fica bem elucidada. Beleza. Tudo bem, galera? Nós temos um problema que eu vou sanar e eu vou resolver. A aula que vem é a última aula. Sobre a aula de hoje, eu vou trazer alguns casos práticos. Fechou? Trazer alguns casos que eu já tive na prática aqui para vocês me ajudarem a resolver. Tá acabando. A minha matéria era até a resposta à acusação.
Então, até a absolvição sumária, em verdade. Ou seja, eu estou no 396A, eu tenho que ir com vocês até o 397. Mas eu vou até o 398 porque eu sou metida. Tá? E depois disso, aí acabou. Eu quero falar um pouquinho com vocês de acordo de não persecução que eu pedi em trabalho, mas eu quero tirar as dúvidas. E nós vamos ter que pensar em como fazer uma avaliação, né? Porque a gente está com aula virtual. Aí a gente vê como que vai fazer isso a gente se preocupa amanhã, mas meu conteúdo está acabando, tá bom? Então, já que não teve dúvida, Patrick, eu estava brincando com você. Eu sei que você estava presente antes, mas eu não podia perder de tirar o sarro. E eu agradeço a todos os presentes, a todos que ficaram aqui. A matéria é um pouquinho prática, eu vou trazer uma matéria mesmo sobre o viés prático. Antes de tratar por uma questão mesmo de didática, eu vou pedir o trabalhinho para vocês, para depois a gente estudar casos práticos, tá bom? Tudo bem. Então, um abraço. Quarta-feira eu já consigo mandar para vocês a atividade. Até quarta eu não dou conta, que quarta eu tenho uma audiência à tarde que vai ser o Saci do Borogodó, tá? Até mais. Um abraço, gente. Se alguém precisar, contem comigo no WhatsApp. Beijo. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.